Bom pessoal, então estou aqui com o Robson, técnico de treinamentos aqui da Garen, da carreta Garen Experience. A gente está com uma carreta na nossa loja aqui de Canoas, já passamos por Montenegro, uma semana já de treinamentos aqui, e nós queríamos conversar um pouquinho, assim, bem aleatório mesmo, sobre a porta Slider BLDC. Nós vamos fazer uma conversa aqui, e algumas dicas, algumas ideias, aplicação, vamos falar um pouquinho do produto específico, e qualquer dúvida você pode deixar no seu comentário aqui embaixo, que a gente vai tentar responder aí na medida do possível. Então é o seguinte, Robson, essa porta, primeira pergunta que o pessoal costuma fazer, tá? Essa porta eu posso utilizar ela tanto em aberturas totalmente de vidro, como nesse caso aqui, que é um vidro com uma moldura de alumínio. Exatamente, Guilherme. Esse nosso modelo Slider, a gente já consegue atender ele com até 4 tamanhos específicos, né? Padrões de produção de fábrica, nos tamanhos de 2,20, 3,30, 4,40 e 6,60, tá? E a gente consegue utilizar o nosso equipamento em 2 modelos de portas. Nesse modelo, igual está aqui exemplificado, caixilhado, né? Onde temos uma estrutura em alumínio. Essa estrutura pode ser em ferro também, depende aí do projeto. E também o vidro direto, ou seja, a porta toda confeccionada no vidro, tá? O que muda é os sistemas de fixação. No sistema caixilho, temos aqui uma chapa em aço que faz a fixação do caixilho com o nosso carrinho propriamente dito. No caso vidro, muda os sistemas. Acompanha o sistema de pega-vidro, um perfil em alumínio que encaixa aqui a copla no vidro e aí faz a fixação com o nosso carrinho também propriamente dito. Então temos esses 2 modelos para atender a demanda de certos projetos diferenciados no mercado. Perfeito. Então vou deixar aqui agora, vocês já devem estar olhando já agora uma foto do modelo caixilho e uma foto do modelo pega-vidro. Outra pergunta, Robson, que o pessoal faz bastante para a gente é a seguinte: eu consigo abrir folhas de vidro ou caixilho, independente do modelo, duplas e simples. Nessa configuração, ela vem algo diferente aqui, muda? Eu vi que tu falou das medidas, né? Nós temos 2,20 metros, depois pula para essa. E já emendando nessa pergunta também, se eu precisar de uma medida intercalada dessas que tu me falou, como que funciona? Exatamente. Se eu precisar de uma medida intercalada, o que acontece? A fábrica hoje disponibiliza a facilidade de, na hora de você fazer a compra, o pedido ali com a distribuidora, junto com o seu vendedor ali de costume, nós temos a possibilidade de já mandar esse produto para você cortado no tamanho que você precisa. Embora temos tamanhos padrões de produção, que é 2,20, 3,30, 4,40 e 6,60, porém, se você precisar de uma medida específica fora dessas medidas padrões, nós mandamos esse equipamento cortado já exatamente pré-configurado, já no tamanho que você precisa aí atender o teu projeto. Perfeito. Então, só para reforçar, quando vocês forem fazer o pedido do produto para a gente, distribuidor, vocês vão ter que nos passar essas informações. A primeira delas, se a porta vai ser vidro ou caixilho, né, que foi a nossa primeira pergunta. A segunda, a medida que vocês vão precisar. No caso, se for uma medida de 2,50, o orçamento vai ser feito em cima de uma porta de 3,30. Exato, sempre no tamanho mais aproximado, mas no tamanho maior. Perfeito. Então, claro que se você precisar de uma medida de 2,50, 2,90, o orçamento é feito em cima de 3,30 por causa do aproveitamento do material, mas ela vai vir cortada exatamente na medida que vocês pedirem para a gente. Outra situação importante no orçamento é se ela é uma folha ou 2 folhas. Exatamente. Isso porque a gente tem que comentar isso no orçamento, porque vai mudar a estrutura dos carrinhos na porta, né? Isso, então a gente consegue atender com esse mesmo modelo diversos tipos de projetos. Então tem um projeto que eu preciso abrir somente uma folha, ou seja, é uma folha móvel, tá? Então, na configuração do meu equipamento, ela vai vir a quantidade de carrinhos exatamente para uma folha, de acordo com o tamanho que você especificou lá na hora de fazer o pedido. Ou, para a gente exemplificar,
Se eu pedir uma porta para uma folha de 2 metros, vai vir exatamente 2 carrinhos. Se no caso ela for vidro, então vai vir um pega-vidro, um perfil de alumínio para acoplar no vidro no tamanho exato cortado de 2 metros. Então, se eu preciso de uma porta para 2 folhas, vai vir nessa configuração 4 carrinhos, ou seja, 2 carrinhos para cada folha e também 2 pega-vidros de acordo com o tamanho que eu exemplifiquei lá no meu pedido, no meu orçamento. Quando vocês passarem a medida para a gente já vai dizer qual é a máquina ideal e se o peso do vidro que você vai movimentar, automatizar, vai estar dentro do peso aceitável do produto. Então, isso é bem tranquilo. Passa as medidas para a gente vai fazer o orçamento, já vai fazer o cálculo, nós temos uma tabela fornecida pela fábrica, a gente joga as medidas de vocês lá e já vai dizer exatamente se a gente consegue incorporar esse projeto aí com automação ou não, beleza? Vamos falar um pouquinho da parte então técnica e as características dessa porta específica. Vamos começar com o motor, Robson. Fala pra gente um pouquinho desse motor específico aí. O nosso equipamento hoje, né, ele é equipado aí com um motor BLDC, né, ou seja, um motor com a tecnologia brushless. É um motor com a tecnologia muito altíssima, muito diferenciada que a gente está acostumado a ver no dia a dia, tá? Um motor que trabalha com um sistema de imantação e 3 sensores trabalham dentro desse motor aqui. Ou seja, então esse motor, por ser um motor 24 volts, ele trabalha com um sistema de aumento de corrente. Então toda vez que esse motor tiver um aumento de corrente maior do que é o específico para ele, esses sensores aqui prontamente identificam isso e já passa o comando para a central para ela fazer então o comando de abertura ou fechamento ou até mesmo acionar o anti-esmagamento que já vem incorporado na configuração desse equipamento. Perfeito. Então, no visual aqui, começando né, da direita do vídeo de vocês para cá, nós temos um motor que fica lá na ponta, depois nós temos ali a fonte, né, que vai fazer a alimentação da tua rede de energia, seja ela 127 ou 220, ele vai fazer essa controle da carga. Depois nós temos a central, onde é feito todos os parâmetros, depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada parâmetro ali. Aí a parte mecânica e aqui atrás nós temos um outro opcional, isso é pedido separado também, lembrando né, na questão do orçamento com o distribuidor, vocês precisam, se vocês querem ela com uma autonomia para casos de falta de energia ou oscilação de energia, vocês têm que solicitar separado, isso é um kit separado que a fábrica manda para a gente ali, assim como o controle, né, o controle seletor de função. Aqui ela está automatizada com uma botoeira de proximidade, vocês viram que o Robson passou a mão próxima ali, ela abriu. E pelo lado de fora ela está com o radar. O radar também precisa ser mencionado ali, se vocês vão querer ela com radar ou sem radar. Mas fique tranquilo com essas perguntas, porque os nossos vendedores ali, quando você passar as medidas, a gente já pergunta. É com radar, é sem radar, precisa do controle, precisa da bateria, mas isso são opcionais, tá? Então são vendidos separadamente. Falando sobre o fluxo dessa porta, né? Nós estávamos falando um pouquinho sobre o motor ali. Tu falou para nós que esse motor é um dos motores mais eficientes e de maior tecnologia que tem no mercado hoje, né? Comparado a máquinas de importação e exportação aí, padrão, alto padrão, né? O que a gente consegue dizer assim de ciclos dessa porta? Eu consigo colocar ela numa farmácia de baixo fluxo, ou em um shopping, ou em um local de alto fluxo, a mesma porta? Sim, o nosso equipamento hoje a gente consegue atender aí diversos projetos, né? Independente dos tamanhos, porque a nossa porta hoje ela é destinada a um alto fluxo. Então, se eu tenho aí um shopping de porte grande, a nossa porta consegue atender precisamente. Por conta do nosso perfil maior de 6,60 metros, a gente consegue criar um vão de abertura de 3,30 metros. Então, se eu consigo atender um shopping, uma portaria dessa magnitude, a gente tem o nosso produto que ele é para alto fluxo. O que é o alto fluxo? É literalmente essa porta abrir e fechar aqui, se possível, 24 horas. O motor é preparado para isso por conta dessa tecnologia brushless BLDC.
Perfeito. Então, tu me falou ali que o vão máximo que a gente tem é 13,30, vão de abertura. Exato. Gente, para vocês terem uma ideia, um vão desse eu consigo cruzar com um veículo. Exatamente. Então, uma porta dessas eu consigo colocar em uma autorizada, uma revenda, né, uma multimarcas, uma revenda de veículo, perfeitamente consigo cruzar. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do vão que a gente consegue com esse automatizador. Aqui nós temos ela de uma forma compacta, né, para treinamento e também para automatizar a porta aqui da carreta, mas a gente consegue fazer então essas medidas aí, como o Robson falou, de até 6 metros e 60 com 3,30 de vão de abertura máxima, beleza? Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o opcional, que isso aí é um produto bem bacana, o controle opcional. E tu falou nas aulas aqui pro pessoal e eu acompanhei todas as aulas e vi que cada botão desses tem uma funcionalidade, né? A gente não precisa demonstrar aqui no vídeo, mas só explica para nós como que funciona isso. É um seletor de 6 funções, né? No caso, frequência 433, tá? Então, a gente consegue cadastrar esse controle aqui na nossa central, específico para ela, tá? Então, temos aqui algumas funções específicas, onde simplesmente eu apertando o botão A da minha central, da minha porta, pressionando o botão 1 do meu controle, eu já faço aqui um cadastro do meu controle juntamente com a minha central, com a minha porta, e aí eu tenho todas as funcionalidades, que é desde um automático, desde manter uma porta aberta, desde travar a entrada e saída e desde dar um comando de botoeira simples através desse seletor. Lembrando que também juntamente com essa porta, se eu requisitar isso na hora da minha compra, eu consigo pedir com um módulo Wi-Fi específico para esse modelo de porta, onde através do meu celular eu tenho essas mesmas 6 funções na tela do meu celular, também conseguindo abrir à distância esse meu equipamento. Perfeito. Então, só para a gente falar um pouquinho sobre esse módulo de seleção. Se eu tenho hoje uma entrada de um supermercado ou de uma loja, de uma empresa, enfim, de um comércio, e eu quero que por algum momento durante o dia ela fique aberta para mim fazer um deslocamento de material, eu consigo fazer com esse seletor? Sim, eu apertando aqui simplesmente o botão número 3, eu já consigo manter a minha porta aberta pelo tempo que for necessário eu manter essa porta aberta para que tenha ali a descarga de um material, o recebimento de algum material que esteja chegando dentro do meu estabelecimento. Nesse caso, ela é como se ela silenciasse então o radar e botoeiras ou outros acessórios ficaria só nessa função. Exatamente, nessa função eu inibi aqui a funcionalidade dos radares, tanto interno e externo, e ela bloqueou aberta, ou seja, não recebe comandos de abertura nem de fechamento, a não ser que eu desbloqueie aqui pelo meu seletor. Perfeito. Depois dessa função, qual outra função tu diria para nós que é bem interessante? Uma outra função bem interessante é a função aqui número 5, tá? Nessa função número 5, eu tenho essa porta, vamos supor, instalada aí no shopping, tá? Uma porta no nosso maior perfil, que é de 6,60 metros. Então, automaticamente eu tenho um vão de abertura de 3,30 metros. Num determinado horário, a não ser ali o horário de fluxo, certo? Onde eu tenho aí uma perca de ar-condicionado, porque diminui o fluxo, essa porta não precisa abrir 3,30 metros, que eu não tenho tanto fluxo suficiente assim. Então, nessa função 5, eu consigo diminuir essa abertura de porta. Ela não precisa abrir 3,30 metros, ou seja, ela vai abrir somente 1,65 m para economizar até mesmo o ar-condicionado do ambiente, tá? Então, na função 5, eu consigo fazer com que essa porta abra 50% do seu tamanho determinado de ciclos de abertura, tá? Facilitando, então, eu não ter perca de ar-condicionado, ou seja, não está consumindo, não está gastando energia desnecessariamente. Essa função seria interessante para aquele exemplo que eu dei da concessionária. Exatamente. Tu abre ela no tamanho total para tirar um veículo ou num horário de fluxo, e depois vai chegar um cliente a pé, né, vai acessar a concessionária, eu não preciso abrir os 3,30 e ela abriria então 1,50 aproximadamente ali, para poder fazer o fluxo de pedestre, né? Exatamente. Perfeito.
Bom, então, só para a gente complementar na questão do controle, tu falou também que existe a possibilidade de a gente conectar essa porta via Wi-Fi. Então, pessoal, a gente retornando aqui, ó, mostrando então na tela do meu celular exatamente os mesmos parâmetros que eu tenho ali pelo meu seletor de funções, tá? Eu tenho aqui, ó, exemplificado as minhas funções que eu tenho exatamente no controle. Então eu consigo deixar a minha porta no automático, consigo bloquear os meus radares tanto interno e externo, consigo deixar a minha porta no aberto, tá? Viu que a porta já de imediato correspondeu, não tem delay nenhum entre o comando do celular para a resposta da porta. Consigo então fazer a minha porta abrir e fechar somente uma vez, ou seja, preciso colocar um horário no meu estabelecimento. Exemplificando, às 6 da tarde eu preciso fechar o meu estabelecimento, mas tem clientes ainda dentro da minha loja, ou seja, pela função 4, quem está dentro do meu estabelecimento consegue sair, porém, quem está fora não consegue mais entrar, tá? Na função 5 também tem aquela abertura parcial, onde eu consigo então 50% do meu ciclo de abertura. E na função número 6, eu tenho aqui exemplificando um simples botão de controle remoto, onde eu dou o comando de abertura, a minha porta abre o ciclo comum por inteiro e temporizado, o tempo que eu deixei ali cadastrado de 0 até 20 segundos, ela recebe um fechamento automático sem eu precisar dar comando nenhum no meu controle. Bom, então seguindo aqui, Robson, queria te perguntar uma coisa muito importante. O que eu tenho de parâmetros para serem regulados na central? Um exemplo, eu tenho uma vidraçaria, adquiri o automatizador lá na Workcell, vou automatizar uma porta que um cliente já tinha ou que a gente fez a venda do vidro. Enfim, chegando lá, a gente fixa a máquina, faz toda a parte operacional do vidro, e aí o que eu consigo regular de parâmetros dentro da central? Ô, Guilherme, assim, o nosso equipamento hoje já vem de fábrica pré-configurado, né? Então, ou seja, ele já vem funcional. Quando eu energizo o meu equipamento, tá? A minha porta já faz ali uma leitura de percurso por si só, que esses programas já estão ativos ali dentro da sua capacidade da memória, tá? Então, o que eu tenho de ajuste no meu equipamento? A gente comenta sempre que eu tenho aqui, ó, um ajuste fino, porque a minha porta já vem pré-configurada, já vem com aquela velocidade de abertura e fechamento, tamanho de rampa, anti-esmagamento já pré-configurado, já funcional. Então, se eu preciso de um ajuste fino, que ajuste fino é esse? É exatamente que eu quero que a minha porta feche um pouco mais rápida, ou feche mais devagar, ou abra mais rápida. Aí eu quero tamanho de rampa maior. Então, dentro aqui, ó, da minha central, eu tenho 6 tripods, onde com uma chavinha de borne de menos para mais eu consigo regular, ajustar isso precisamente, tá? Então a gente chama isso de ajuste fino. Não preciso fazer isso para poder deixar minha porta funcional. Ela já vem pré-configurada de fábrica. Então, um exemplo, se eu tenho essa porta numa entrada de um condomínio residencial, onde o pessoal chega com sacola, com compra do supermercado, eu tenho ali um leitor facial ou, em vez de um radar, né, uma chave com senha, um tag, enfim, que o cliente tenha, que o usuário tenha que largar sacolas e digitar uma senha ou fazer o facial. Eu consigo aumentar o tempo da porta aberta para ele poder pegar as compras, entrar e depois ela fechar, ou diminuir tudo aqui na central na hora da instalação. Sim, tudo fácil e prático aqui, tá? Não tem segredo nisso aí. Através do borne 35, numa chavinha de menos para mais, eu consigo regular esse tempo que a gente fala que é de fechamento automático, ou seja, tempo de pausa. É o tempo que eu consigo regular de 0 até 20 segundos, tá? Então, a hora que eu dei um comando de abertura, eu temporizei no meu tempo máximo, que é 20 segundos, então a minha porta abre, permanece 20 segundos abertas e recebe um comando de fechamento automático novamente. Perfeito, show de bola. Mais uma pergunta que eu ia te fazer, e essa é muito importante, o pessoal faz bastante essa pergunta para a gente, então a gente quer que essa pergunta fique gravada aqui. Questão de segurança, tá? Nós falamos sobre um aula de bateria, claro, para caso de ausência de energia,
Mas a questão de segurança, um exemplo, a gente está com o espaço aqui funcional, se chega alguém pelo lado de fora e quiser abrir a porta ou por dentro, quiser forçar a porta, como que funciona isso? Hoje nós garantimos a segurança dessa porta, assim, que é uma porta muito segura hoje, tá? Resistente no mercado. Por quê? Apesar de eu estar olhando para um motor de 55 watts, 24 volts, esse motor, pela sua tecnologia BLDC, me dá muita segurança. Segurança essa que, se eu chegar aqui no meu equipamento e tentar fazer uma força, eu não consigo vencer a força do meu equipamento, tá? Porque ele sempre, por sistema de segurança, quando ele se sentir que está sendo violado, ele vai sempre forçar essa porta, manter essa porta fechada, porque ele entendeu que não recebeu comando de nenhum controle que está gravado na sua memória interna. Então, pessoal, eu não sei se pelo vídeo vocês conseguiram identificar a força que ele fez aqui. Mas nos treinamentos, a gente sempre, o Robson sempre chama alguém, né, para puxar, ou até duas pessoas para tentar. E é incrível a força que esse motor tem. Por mais que pareça, pelo tamanho dele, que não seja algo seguro, é extremamente seguro, a gente garante isso. Então, sobre a questão de segurança da porta, a gente está aí com uma resposta, né, feita já, bem seguros e podem ficar tranquilos quanto a isso. Mais um ponto, Robson, que tu queira ressaltar assim, de diferencial da nossa porta. Um ponto bacana, Guilherme, a gente salientar aqui e mostrar é sempre a questão de manutenção, né? Sim, o pós-venda. Exato. Sempre o instalador tem aquela dúvida, mas se esse produto, se eu instalar ele, se eu começar a trabalhar com ele, será que eu vou ter peças disponíveis no mercado para isso? Garanto para os senhores que sim, tá? A gente é fabricante, então tudo que é de peças existentes dentro desse mecanismo a gente tem para fornecer da fábrica e também para o distribuidor, que é a Orgsec, também vai ter essas peças à disposição ao seu alcance. Um detalhe bacana é o quê? Que o nosso equipamento, nós hoje concedemos 3 anos de garantia. Tamanha é a nossa confiabilidade nesse produto, tá? Por isso, tendo peças acessíveis, a gente confia que o nosso produto é a mais alta tecnologia e qualidade de um equipamento como esse existente no mercado. Perfeito. Então, gente, para a gente complementar aqui ainda mais a fala do Robson, esse produto a gente já vende ele há um tempinho, já não é uma novidade, ele já está rodando há bastante tempo. Existem projetos, conceitos que a Garen participou, não sei se a gente pode citar algum dos BRTs. Projetos esses como BRT, cidade de Campinas, ali próximo à capital paulista, BRT Salvador, já são obras finalizadas já com alguns anos, com produtos nossos lá trabalhando 24 horas, bem funcionais. E pessoal que nos dá o feedback, fala que são produtos realmente que aguentam aí o fluxo do dia a dia. BRT, a gente sabe que não é brincadeira, né? É fluxo intenso e aí não para. Exatamente. Então, tá aí uma das provas, né? E claro, a gente já tem vendas em supermercados, farmácias, academia, hospital, entrada de UTI, enfim, recepção, qualquer desses ambientes aí, né? Aguenta no BRD, vai aguentar em qualquer lugar. O fluxo é alto e o produto realmente é robusto e responde aí à expectativa de todos os instaladores. Então, gente, queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso televenda. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um orçamento, a gente distribui e entrega esse produto em qualquer lugar do Brasil. Se você não conseguir comprar direto com o nosso distribuidor, tem outras distribuidoras também, representantes da Garen, que conseguem entregar esse produto da melhor forma. E pode confiar que é Garen. Tudo é bom. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.